encontraram? Amém? A Bíblia diz assim: e caindo em si, fala assim, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Pai, no nome de Jesus, eis aqui, ó Deus, a tua palavra. Eis aqui, Senhor, ó Deus, a tua palavra viva e eficaz, a tomar, meu Deus, conta, meu Pai, da nossa mente e do nosso coração essa noite, transformando a nossa vida, curando, libertando, trazendo e alicerçando a fé, meu Pai, firmando os nossos passos, crendo no Senhor, meu Pai, porque eu creio, ó Deus, que o Senhor está nesta casa, ó Deus, sondando os nossos corações e, meu Pai, tocando, meu Pai, mostrando, meu Deus, a nós aquilo que precisamos, meu Pai, como exercer a nossa fé. Ainda, meu Deus, que esteja morto algo, meu Deus, em mim, eu creio, meu Deus, que já está vivo no nome de Jesus. Por isso, meu Pai, não permita que o inimigo venha roubar nenhuma vírgula, Senhor, nenhuma semente que está sendo lançada nessa terra que é fértil, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor, que já está presente neste lugar, venha, meu Deus, acalmar a nossa alma agora. Aquietar os desígnios, meu Pai, do nosso coração, para que o Senhor possa sondar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no nome de Jesus, irmão? Da quarta-feira, temos falado sobre fé, temos falado sobre cura, temos falado sobre milagres. E essa quarta-feira também não vai ser diferente. Mas uma coisa nós temos que compartilhar aqui essa noite, que toda a vitória que nós precisamos, todo o milagre que nós necessitamos e acreditamos pela fé, a convicção que temos, que o Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, Ele entra com a resposta e cura. É através dele que tudo acontece. Mas tudo acontece através dele, e ele te deu a liberdade, o livre-arbítrio, de entender que, quando você cai em si, dentro de uma determinada situação que você está passando, você começa a entender qual é o propósito e a propósito de Deus para a sua vida. Se nós estamos aqui para exercer fé, se nós estamos aqui para declarar que não há muralhas que vai ficar de pé mediante a situação que você tem enfrentado, essa história vai retratar muito isso aqui essa noite. Por quê? Porque tem muita gente pedindo ao Senhor: Pai, me dá a minha herança, porque eu vou partir. Pai, me dá esse projeto, que eu sei como lidar com ele, eu vou fazer o que eu tenho que ser feito. Me dá tudo isso que foi colocado aqui. Muitas das vezes nós pegamos a situação que é de Deus, a resposta, e queremos fazer o quê? Trazer o nosso discurso. Qual que é o discurso do filho antes dele cair em si para com o pai? Senhor, é como se diz, essa situação que eu enfrento ou eu estou enfrentando, eu quero resolver ela. Mas como que você quer resolver ela? Não, eu tenho a minha maneira, a minha forma. Então me dá a parte que me cabe. Se você analisar comigo aqui, se todas as promessas que Deus tem para a sua vida, desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer, se Deus viesse para você hoje e falasse: hoje eu te entrego toda a promessa que foi estabelecida desde o ventre da sua mãe até o dia que você morrer, está entregue na sua mão, o que você ia fazer com ela? Gastaria tudo? Dividiria em partes? Aplicaria em alguma situação? Esperaria? Irmãos, falo com você com toda a convicção. Se eu soubesse que tinha algo futuro para mim, apalpável, que eu poderia pegar a qualquer momento, com certeza não chegaria até o final, porque a carne, nós como seres humanos, somos tendenciosos a usar, a fazer, a ansiedade toma conta da situação para que nós venhamos o quê? Quando você colocou aqui tudo no altar diante do Senhor e pela fé você declarou que as muralhas caíram para que você recebesse a sua vitória, a sua esperança, a sua convicção é de que, através dessa fé,
vai acontecer o milagre. Mas quando não acontece na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer, o que acontece conosco? Eu vou fazer da minha forma, Senhor. E a Bíblia diz, irmão, dentro dessa história, que esse homem saiu. Quantas ferramentas o Senhor já entregou na sua mão? Ferramentas de fé. Ferramentas poderosas para você exercer a fé. E você talvez guardou ela. E você talvez usou ela na hora que não era para ter usado. E quando você veio procurar agora a ferramenta que está dentro de você, fala assim, onde que está a minha ferramenta? Que a Bíblia diz que esse homem saiu para o mundo dissolutamente, ele gastou tudo. Ele entregou tudo. Ele gastou tudo com várias coisas. Eu estou trazendo bem para o lado espiritual, irmãos. O Pai aqui representa o próprio Deus. Este homem aqui representa eu e você. Porque muitas das vezes nós queremos esta fé, exercer esta fé. A ferramenta está comigo, está com você. Mas como exercer esta fé? Usando de qualquer maneira, de qualquer forma, entregando, eu vou colocar lá no altar, o que der, deu. Se vier a resposta sim, se não vier, vamos continuar. Sim, se não veio a resposta hoje, você vai continuar dando o seu passo de fé. Mas muitas das vezes você desiste porque você gostaria que acontecesse hoje. Mas tem coisa que Deus vai fazer hoje. Tem coisa que Deus vai falar assim, respeite o processo. Porque tem coisa que é um processo. E nós temos que passar pelo processo, porque se eu queimar ou pular etapa, agora que interessante, o próprio pai, em momento algum, questionou o filho, falando assim, filho, que olha, não vai não. Não pega essa ferramenta e não age dessa forma, senão, se você permanecer, eu vou te mostrar como utilizar a ferramenta. O pai simplesmente entregou a ferramenta na mão do filho pelo pedido que ele fez. Porque o Senhor, irmãos, Ele te dá o caminho. Ele fala, como o pastor Manuel cantou, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas quando eu escolho um caminho, que eu sei que esse caminho vai virar um atalho lá na frente, não tem como Deus entrar e mudar a direção se você não olhar para dentro de você primeiro. Isso é exercer fé. Isso é acreditar pela fé naquilo que você não está vendo por hora. Só que quando eu tenho várias situações para resolver e de repente emocionalmente eu me estouro, falei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Será que está na hora de Deus? Será que está no momento de Deus fazer? Você pegou a herança, você pegou sua ferramenta e foi, e bateu, e jogou para cá, e jogou para lá, e fez, e gastou tudo. Só que vai chegar um determinado momento que vai vir uma palavra que se chama, fala assim comigo, necessidade. Todos nós temos uma necessidade, irmão. E quando a necessidade vem, seja ela qual for, vem com ela junto o quê? O desejo de algo. O desejo daquele homem era o quê? Fome. Levou tudo, gastou tudo, em determinado momento ele teve fome, necessidade. Se você lembrar, no deserto Jesus estava, ele teve o quê? Fome. E o inimigo ele entra para tentar minar a minha e a sua fé através de quê? De uma necessidade que você tem. E você fala a necessidade que você tem e não está talvez alicerçado na rocha para combater esse bom combate, o que vai acontecer, irmãos? Você vai perder a sua ferramenta chamada fé. Só que quando você tem uma necessidade, irmão, ela tem que vir junto com uma expectativa, uma esperança dentro de você, tem que sair, não é só a parte negativa das coisas. Não aconteceu ainda um milagre, não aconteceu, eu tenho batalhado, eu tenho errado, mas qual que é a outra parte que você pode apresentar diante de Deus? Olha, Senhor, não aconteceu, mas eu continuo firme, tá? Não aconteceu, mas eu continuo de pé. Não aconteceu, mas a minha oração está em dia, eu estou aqui, Senhor, olha para mim. Lembra quando Ezequias recebeu a palavra? Olha, Isaías entrou dentro da casa dele e falou assim, arruma a tua casa porque hoje tu vais morrer. Ele não falou nada, o que ele fez foi virar para a parede, irmãos. Orar, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Qual foi a última vez que você falou com o Senhor? Senhor, lembra de mim nessa situação que eu estou passando, Senhor.
Ezequias lembrou o pai, o quanto ele era íntegro e honesto diante do Senhor, não da situação. Falou: Senhor, eu tenho feito algo para o Senhor, não é para mim. E a Bíblia diz que ele chorou, e a palavra veio e acrescentou sobre a vida dele. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer na sua vida. Porque quando aquele homem teve uma necessidade, e muitas das vezes quando a gente tem uma necessidade, sem saber que a ferramenta está ali e você não saber usar, o que vai acontecer? Você desespera. E você começa a desejar outras coisas que não tem nada a ver com o seu contexto. Você começa a desejar outras coisas que não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Então você começa a gerar uma fome de algo que não vai satisfazer o seu interior. E quando você alimenta de algo que não vai satisfazer o seu interior, você está dando lugar a quem? Aquele que não exerce a fé verdadeira. É onde nós nos frustramos, é onde nós perdemos o controle, é onde nós ficamos cabisbaixos, é onde nós desanimamos, é onde nós arrastamos, é onde nós falamos, não tem mais jeito para a minha situação. Então você começa a achar que aquilo que você desejou é normal, só que quem está de fora olha e fala assim: meu filho, não vai por esse caminho, porque o que você está desejando é mal. Você tem que permanecer de pé, você tem que permanecer com a sua fé, porque o reino de Deus é inabalável. Ei, você pediu o Senhor a permissão, Ele te deu, você foi, só que a mão do Senhor continua estendida sobre a sua vida. Onde você vai, seja para a direita, seja para a esquerda, para frente, para trás, Ele nunca deixou e não encolheu a sua mão sobre a sua vida. Por quê? Ele sabe que a ferramenta está aí dentro. Ele sabe que a sua fé é inabalável. Só que você precisa chegar num denominador comum dentro de você para você exercer essa fé. E quando você começa a desejar aquilo que você mesmo sabe que é impuro, que não é e não faz parte das coisas de Deus, o que vai acontecer, irmão? Você começa a pensar: nossa, eu vivi tantas glórias. Eu vivi tanto tempo bom de fé. Eu vi tantas curas. Nossa, eu vi tantas famílias transformadas. Eu vi tantas chaves da vitória antigamente. Nossa, eu vi tanto milagre, eu vi tanta coisa. Por que não pode acontecer hoje? Qual que é a diferença? Se a Bíblia diz que o Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e Ele é eterno, até o dia que o Senhor nos buscar, irmão, nós estamos aqui para receber como reis sobre essa terra aquilo que o Senhor deixou, o leite e o mel. Nós podemos manar desse leite e desse mel, foi deixado para nós. Por que não usufruir dele? Porque a minha alma, o meu eu, o meu ego vai falar: você não pode, porque você se encontra derrotado. Você não pode, porque você se encontra humilhada. Você não pode, porque você já exerceu essa fé e não deu certo. Você está lembrado? Agora, qual fé que você tem exercido que não deu certo? Porque a fé, a Bíblia sempre diz que é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero que aconteça. Se você espera no Senhor, Ele te dá. Então, quem deixou ou tem deixado de exercer a fé somos nós. Só que vem a necessidade, vem a situação contrária fazendo para você desistir, mas também vem a esperança. Fala assim: eu preciso gerar esperança de fé dentro de mim. Sabe qual foi a esperança de fé que ele gerou dentro dele, irmãos? Quando ele começa a desejar algo que não é da parte dele, da parte de Deus, a Bíblia diz que este homem fez o quê? Ele olha para dentro dele. A Bíblia diz: e caindo em si. Irmão, é fácil cair em si? Ou é difícil? Você já caiu em si? Nós já caímos em si. Cair em si é você olhar para dentro de você e falar assim: olha, peraí, o que eu estou vivendo não é para me viver.
Você começa a lembrar dos milagres, você começa a lembrar da casa do seu pai, você tem muita coisa boa para me viver, tem muita coisa boa para me usufruir, tem muita coisa para me acreditar, ainda não posso viver nessa situação. Quando você cai em si, a esperança vem, a fé vem, ela renova a sua mente, renova seu corpo, renova a sua alma e fala, você pode, porque todas as coisas, o Senhor te fortalece, irmão. Ele te fortalece. Aí o seu discurso, ele cai por terra. Que outrora o meu discurso era o que? Eu vou desejar as velhas práticas, eu vou desejar que e depois a esperança entra, a fé entra e você fala assim, não, eu não posso porque eu já vivi algo especial com o Senhor, então eu desejo viver algo diferente com o Senhor. E se você deseja algo diferente com o Senhor, você cai em si, e quando você cai em si, aí o Espírito Santo traz a lembrança. Lembra daquele dia? Lembra do primeiro amor? Lembra o dia, a primeira vez que você exerceu a sua fé? Lembra aquele dia que você orou para fulano e fulano recebeu cura? Lembra aquele dia que você deu uma palavra e aquela palavra ela entrou no coração, mudou o casamento daquele casal? Lembra aquela enfermidade de anos que aquela pessoa tinha e você entrou ali com uma palavra, uma oração, talvez por telefone, alguma coisa que você ficou sabendo que aquela pessoa recebeu milagre, a família dela foi toda restaurada. Quantos tempo que você orou, quantos joelhos você bateu e de repente aconteceu a vitória e você então trouxe a sua memória. Isso te alegra ou te desanima, irmãos? Me alegra. Isso me faz acreditar, Deus continua fazendo milagre nessa terra. Deus continua transformando vidas, Deus continua transformando famílias, Deus continua mudando a identidade, tirando a identidade natural e trazendo a identidade espiritual. Deus continua virando a chave do cativeiro, Deus continua trazendo vida aonde tudo se encontrava morto. E quando você cai em si, a primeira coisa que você faz é gerar um discurso dentro de você. Só que agora o discurso é positivo. Você começa a falar assim, olha, então vou fazer o seguinte, eu vou voltar a estabelecer pela fé, eu vou voltar a estabelecer a ferramenta da fé. Uma vez que eu vou estabelecer a ferramenta da fé, então eu tenho que renunciar. Em renunciar eu vou chegar diante do meu Senhor e vou falar com o meu Senhor, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Esse foi o discurso que ele gerou para falar com o Pai e falar com o Senhor. Qual que é o seu discurso aqui essa noite? Qual que é o meu discurso aqui essa noite? Primeiro ele entendeu, caiu em si. Aí veio o discurso, não, eu vou me arrepender. Eu vou entregar diante do Senhor. E o status dele que de filho, ele não queria nem aquele status, eu não quero nem viver a vida que eu estava vivendo. Se eu chegar na casa do meu pai e ficar ali como um trabalhador dele, assim como os outros trabalhadores ali estavam, para mim está bom demais. Deixa eu te dizer, irmãos, aquilo que você acha que para você está bom demais, o Senhor tem muito mais para fazer, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a sua vida. Aquilo que você acha que está bom para você, Deus tem em dobro da situação. Só que quando você entende isso, você parte em direção. E quando aquele homem entendeu isso, gerou o discurso, ele foi. Porque a mão do Senhor, irmão, não está encolhida sobre nós, como eu disse. Ele está pronto para nos abençoar. Agora, eu e você precisamos exercer essa fé para que essa mão continue abençoando. Agora, está difícil, pastor, o senhor não sabe a situação que eu enfrento, não tem força, não tem nem voz para falar mais. Irmão, você vai ter que arrumar um jeito. Você vai ter que arrumar força onde é que não tem. Você vai ter que arrumar. Porque o cair em si não depende de Deus, o cair em si depende de mim, depende de você. A luta é constante até Jesus voltar, irmão. Exercer fé todos os dias. E a Bíblia diz que esse homem, ele volta. O mesmo caminho que ele fez. Desejou voltar para as velhas práticas? Desejou. Errou, mas ele aceitou. Ele caiu em si. Ele olhou para o Pai, gerou um discurso, a esperança veio, a fé renovou. Ele volta então para a casa do Pai. E quando ele volta para a casa do Pai, o que acontece, irmãos?
Deus empurra ou Deus abraça? Porque no meio do caminho o discurso pode mudar. Como é que vai ser? Deus me deu essa ferramenta tem muito tempo, eu não usei, ou talvez eu estou usando de maneira errada, então ela agora não vai querer me receber da forma como eu penso e acho que tem que receber. Só que o pai abraçou e beijou bem o seu filho, porque o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A única e exclusiva preocupação de Deus é essa, irmão. Esquece o resto. Tudo que estava morto, Ele faz reviver. A preocupação de Deus é essa, é a alma. A alma que se encontra batida, renova. A ferramenta que está perdida, reencontra. A dor que estava, tira, cura. A tristeza que estava, traz alegria. Essa é a condição de Deus para nós, mas agora Ele fala para mim, caia em si essa noite. Declare a sua fé perante o Senhor. Ele te abraçou, Ele te beijou e mais, Ele faz uma grande festa. Por quê, irmãos? Você estava morto. Você estava perdido. Lembra? Você foi achado, você foi encontrado. Esse é o motivo da maior festa para o Senhor no céu. Sua família estava perdida. Tudo que você colocou diante do altar estava morto, estava perdido. Mas pela fé você já está vendo vida, irmão. Pela fé você já está vendo vida, essa é a questão. Pela fé já aconteceu. E aquele pai preparou uma grande festa. Só que aí a nossa alma vem. Para que está fazendo festa? Antigamente não era assim. Você já teve muitas outras conquistas, nunca teve festa. Por que agora estão preparando uma festa? Para uma situação que, entre aspas, eu vejo que é tão simples. Uma pessoa que saiu, uma pessoa que depois voltou, uma pessoa que exercia uma ferramenta, de repente voltou a exercer. Aí sabe o que Deus fala para mim e para você? Olha, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, reconciliou e está na presença dEle, todas as ferramentas, inclusive a da fé, foi exposta e colocada diante de você. Agora, tudo isso ainda continua sendo seu. Tudo isso ainda continua utilizável para você exercer. Então nada ficou no depósito, nada ficou encostado, nada ficou empoeirado. Está tudo aqui, é tudo seu. Porque a alma tendenciosa a falar, está doendo, não vai. Mas o Espírito Santo ele vem e renova, fala, não. Você voltou, você caiu em si, a ferramenta está aí, vai para a festa. Aplica, continua. Mas como que eu vou? Eu quero renovar a sua aliança, filho. Como que eu vou participar da festa? Estou todo sujo. Deus quer trocar a sua veste, filha. Deus quer colocar uma veste nova em você para falar que você não é mais escravo da sua situação, do seu obstáculo. Você agora vai colocar uma veste nova porque você é considerado como filho. Você é considerada como filha. E outra, eu quero renovar a aliança com você porque outrora que você estava andando errante na situação e aplicando ferramenta em outras situações, eu vou renovar, eu vou trazer porque eu quero renovar a aliança com você essa noite. Porque sem veste nova e sem aliança, irmão, como é que você vai entrar no reino dos céus? É casamento, irmão. Deus não te chamou para um namoro, não. Deus te chamou para um casamento. Deus não te chamou e te deu ferramenta para você guardar e colocar na cintura para andar e mostrar. Aqui é a ferramenta X, aqui é a ferramenta Y, aqui é essa ferramenta e desfilar, não. Deus te chamou para você colocar, mas também para exercer. E Deus te chama essa noite para isso. Mas para que você possa exercer, ainda que você tenha o seu discurso, me dá Deus que eu vou resolver minhas coisas agora. Tantos anos orando pela minha família, não aconteceu. Meu marido não saiu da situação, meus filhos continuam na droga.
o fulano não parou de fumar. Ei, vai parar de orar? Vai. Você vai parar agora, irmão. Que agora que você tem que aumentar a chama, o fogo e continuar, você não pode parar agora. É agora que você tem que batalhar, porque passou um, passou dois, passou três, irmão, não interessa, eu vou continuar exercendo fé, porque senão a mulher de Jó vai chegar e vai dizer: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre por conta dessa situação que você está enfrentando? Mas a minha condição e a sua de fé vai falar para Deus assim: não, eu não vou entregar a minha família, eu não vou entregar essa chave, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido naquele que me deu fé, ainda que eu esteja arrastando, ainda que eu esteja me coçando, ainda que nada aconteceu, mas eu já orei, eu estou declarando, eu já declarei, vai acontecer, e eu vou ver essa festa, eu vou participar dessa festa. Aí a alma quieta. Aí quem sobressai é o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus sobressai, irmão, o inimigo, porque a todo momento ele quer que você use da sua ferramenta e não utilize a ferramenta que já foi disponibilizada do reino. Porque a sua ferramenta tem hora e dia e ela é perecível. A ferramenta que Deus, ela é eterna, que Deus te deu, ela é eterna. Ela não tem prazo de validade. Você sabe só que um dia você vai só mudar a condição dela de física para espiritual, o corpo transformado de glória. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer essa noite? A fé é você, irmão. A ferramenta é você, irmão. Você é a ferramenta que afia a sua família. Você é a ferramenta que vira a chave. Você é a ferramenta que muda a identidade. Você é a ferramenta que faz acreditar pela fé que o médico dos médicos já te curou. Você é a fé que faz o Senhor acreditar, irmãos, que já deu certo. Todo o contexto. Todo o contexto contrário da sua vida já deu certo, irmão. Porque você exerceu fé. Você é essa fé. Vai chorar? Vai. Vai derramar? Vai. Mas você vai arrancar tudo que está dentro de você. Por quê? Que eu iniciei com o tema falando aqui: aquilo que está morto ainda há de viver. Ainda que esteja morto, viverá. Porque de quinta para sexta eu sonhei com essa palavra. Noite toda essa palavra na minha cabeça e uma música. Noite toda, noite toda, noite toda. Acordei, olhei: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Vim para oração, o pastor Gilberto está aqui. Perguntei aos irmãos: se alguém precisa dessa palavra, está aqui. Eu estou o dia inteiro com essa palavra. Essa palavra está ardendo no meu coração, se testificar no coração dos irmãos. Amém. Porque eu não estava entendendo. Eu vi, olhei até para minha esposa do lado, falei assim: ainda que esteja morto, virá. Se morrer alguém aqui, vai viver. Se for questão física, se for questão espiritual, já tinha tomado posse. Falei: mas aonde está, Senhor? Aonde que está? Eu preciso encontrar, eu preciso dessa resposta. Porque que a noite toda... Aí o louvor, Débora que saberia cantar, que fala assim: nem a morte, nem a vida, não sei mais o resto. Era esse pedaço, esse trecho e essa situação. Saí da oração aqui sexta-feira. Estava eu e meu filho, paramos no apoio, compramos alguma coisa e entramos. Quando eu fui entrar dentro do carro, vinha um homem. Ele falou: moço, onde que é a UPA Norte? Eu fui e apontei. É lá na frente, tem que andar esse quarteirão assim. Aí ele: tem algum ônibus que vai lá? Falou: irmão, acho que por aqui não tem. Assim, tal, já era 8 horas da noite, alguma coisa nesse sentido. Eu falei: da onde você está vindo? É lá do Alterosa, segunda sessão. E ele seguiu o caminho dele. Quando eu fui colocar a chave na porta para abrir, para entrar, a palavra veio: ainda que esteja morto, viverá. Opa!
de exercer a minha fé. Oi, cadê o homem? Estava andando lá próximo. Peguei Miguel, entra correndo, entra. Entrei, parei de frente. Ele, meu irmão, quem que você está indo visitar lá? Ele, moço, eu não estou indo visitar ninguém não, o negócio é comigo. Eu falei, o que você tem? Eu estou defecando sangue e eu estou vomitando sangue. Eu falei, entra aí, meu filho, eu vou te levar lá. Ele entrou e no meio do caminho, em espírito, eu falava com Deus, Deus, me dá uma palavra, porque se ele entender que ele precisa do Senhor, ele vai ser curado antes de entrar naquela UPA. Esse era o meu discurso. Então eu, dirigindo e fazendo algumas perguntas para ver até mesmo, eu coloquei uma pessoa completamente que eu não conheço dentro do meu carro, estava com meu filho, né? Tem essa preocupação também, mas na esperança de que, falou, pai, eu encontrei aquilo que Deus me mostrou na madrugada, então agora eu vou até o final. E quando chega na UPA, ele desceu do carro, eu dei a volta de si também, falei com ele assim, peraí, não vai tão rápido não. Porque dentro do carro ele deixou escapar um áudio de um irmão dele falando com ele, olha, você fez os exames e tudo, você saiu do regional, você agora está indo na UPA e tal. Para de ficar usando essas coisas, isso está ruim para a sua vida. Aí eu entendi. Há muitas das situações que ele estava também, era envolvimento com droga e tal, que estava fazendo, né? O organismo dele está daquela forma também, eu não sei qual é a situação dele. Só que eu virei para ele e falei, olha para mim. Meu filho assistindo tudo. Eu falei, olha, eu estou a noite toda tentando entender o que Deus falou comigo. E eu só te trouxe aqui nessa UPA porque quando eu fui entrar no meu carro, você me fez a pergunta, Deus me trouxe a palavra que eu estou a noite toda que eu vou falar com você aqui agora. Ainda que esteja morto, viverá. Se você acreditar no que eu estou te falando, você vai entrar dentro dessa UPA só para confirmar os seus exames que você precisa fazer ou dar continuidade, porque Deus pode te curar aqui agora. Mas para que Ele possa fazer isso, você tem que renovar a sua aliança, irmãos. Eu não pude deixar de ouvir o áudio que você estava falando com o seu irmão. Você fez isso e aquilo e tal, falei com ele, mas se eu falar com você, volta para o caminho do Senhor, irmão. Ele, pastor, eu estava na igreja tal, começou a falar a placa da... Eu cortei ele na hora, falei, irmão, esquece agora. O negócio é o sei Deus agora. É agora. Ainda que esteja morto, viverá. Você acredita nisso? Eu acredito. E ali nós fizemos a oração de reconciliação, irmãos. E dali, ele partiu. Aí Deus ainda usou meu menino para falar, pai, pega o telefone dele, que eu não ia pegar nem o telefone dele. Aí pedi o telefone, anotei e chamei ele no zap depois, ele falou que está bem melhor. Que o processo que ele está enfrentando, ele já está tendo resultado. Amém? E se não encontra com ele? Talvez Deus poderia usar outra situação. Mas na condição que ele estava, afastado do caminho do Senhor e sangrando, eu até falei com ele, a mulher do fluxo de sangue, meu querido, ela precisou de uma oportunidade de só tocar na orla do mestre. Talvez a multidão dos seus pensamentos tenha falado com você, não vai não, continua na vida que você está. Mas você caindo em si, recebe agora pela fé. Recebe seu milagre. Você está entendendo, irmão? Quantas pessoas estão aqui hoje, aqui dentro, precisando receber o seu milagre, mas não tem força para receber o milagre? Aí a irmã levantou a mão. Eu quero receber o milagre, mas não tem força para receber o meu milagre, irmão. Qual que é a sua condição? Por que você não volta para o braço, para o Pai? Não é demérito, não, Senhor. O que eles vão falar de mim? O que eles vão pensar de mim? Eu já vi, eu já falei. Irmão, volta para o caminho do Pai. Volta para o coração do Pai. Abre o seu coração. Deixa Ele mexer nessa terra aí, plantar a semente que Ele precisa. A semente dessa fé. Para que você possa crescer, irmão. Criar raiz de verdade. Fica sobre os teus pés.